Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar como transformar um número decimal em fração. Ok. Imaginemos que eu tenho um número A, N, T, K. Como transformar esse número, então, em fração? Lembrando que A é a parte inteira e o N, T, K é a parte decimal, a parte que vem após a vírgula. Então, para transformar esse número em fração, é muito simples. Vale lembrar que todo número, por natureza, tem um denominador 1, porque 5 dividindo por 1 é sempre 5. Então, após escrita a barra de fração, só precisamos representar o denominador 1 que existe em qualquer número. E depois, o número de casas que existirem após a vírgula representarão o número de zero que nós teremos que colocar no nosso denominador. Então, nós vamos ver que após a vírgula, existem 3 casas. 1, 2, 3. Existem 3 casas decimais. As 3 casas decimais, conforme eu disse anteriormente, indicarão o número de zero que nós vamos colocar no denominador. Nesse caso, são 3 zeros que nós vamos colocar, então, no denominador. Ok, e depois só precisamos reescrever todo o número sem a presença da vírgula no numerador. Assim é transformar o número decimal em fração. É mais ou menos isso. Um dos exemplos que nós poderíamos colocar é 2,374. Como transformar esse número em fração? É muito simples. Colocamos a barra de fração, escrevemos o número 1. Quantas casas existem após a vírgula? Nesse caso, existem 3 casas. 1, 2 e 3. Significa que são 3 zeros que nós vamos colocar no denominador. Depois de reescrever os números de zero, para formar o numerador, basta tirar todo o número sem a presença da vírgula. Nesse caso, vamos tirar o 2, vamos tirar o 3, vamos tirar o 7 e vamos tirar o 4. Transformamos o número, então, decimal em fração. Outro exemplo que nós poderíamos meter é o 0,75 e mais 5, Como transformar? Muito simples. Primeiro é 1. Quantas casas existem? Existem 3 casas após a vírgula. Depois escrevemos todo o número sem a presença da vírgula. Sem a vírgula, vamos ver que os números que ficam apenas é 7, o 5 e o 5. Lembrando que o 0 à esquerda, sem a vírgula, não terá valor. Então, é mais ou menos assim. Um outro exemplo, imaginemos que temos o número 22,77, Como transformá-lo em fração? Escrevemos quantos números existem após a vírgula. Fácil perceber que existem 2 números, o número 7 mais o número 7. São 2 números, significa que há 2 zeros por baixo. E depois vamos escrever todo o número sem a presença da vírgula. Ok, até aqui terminamos com mais uma aula. Se gostou da nossa aula, então nos siga, de modo que possa acompanhar as próximas aulas. Muito obrigado.